Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine. O suicídio tem sido, nos últimos tempos, um importante problema de saúde pública em todo o mundo. Porque está afetando familiares, está afetando comunidades e países inteiros. E é por isso que, desde 2003, a Organização Internacional para a Prevenção do Suicídio, poucas pessoas sabem que existe essa organização, uma organização internacional para a prevenção do suicídio. A Associação Pan-Americana de Saúde e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, desde o ano de 2003, escolheram que 10 de setembro deveria ser o Dia Mundial da Prevenção de Saúde. De 2003 para cá, resolveram então que todo o mês de setembro seria o Setembro Amarelo, mostrando o absurdo do suicídio na vida das nossas comunidades. Quinta-feira eu estava na FEAC, eram mais ou menos 5h30, 6 horas da tarde, recebo um e-mail, menininho de 14 anos se joga do 8º andar e morre. 14 anos. E isso tem preocupado a gente que vocês nem imaginam. E sobre suicídio, não existe prevenção melhor do que falar. Porque, na realidade, pensar em suicídio faz parte da nossa natureza, por incrível que pareça. Aqui nessa sala, nós tivemos aqui 50, 60 pessoas, pelo menos 70% de nós já pensou em suicídio alguma vez na vida. Quero desistir da vida, não quero mais. É séria a coisa. Mas, no entanto, na maioria das vezes, é possível que a gente evite esses pensamentos inadequados de suicídio virem realidade. E a primeira medida preventiva, na realidade, é a educação. E para educar a gente tem que falar, tem que conversar. É preciso que a gente deixe de ter medo de falar sobre esse assunto. É necessário que a gente, principalmente nós espíritas, consigamos derrubar tabus em relação ao suicídio. É necessário que a gente compartilhe as nossas informações, principalmente nós espíritas. E sobre a ótica espírita, evitar um suicídio tem outros desdobramentos extremamente importantes. Porque nós sabemos que a morte não existe. Sabemos que a grande decepção do suicídio, do suicida, é continuar morto, é continuar vivo. Que em vez de diminuir o problema é aumentar. Nós temos no Brasil, melhorou agora? Nós temos no Brasil em torno de 200 milhões de pessoas, só para arredondar a conta. E no ano passado, 17% desses 200 milhões de pessoas pensaram em suicídio, o que equivale a 34 milhões de brasileiros pensaram em suicídio em 2017. É muita gente. Desses 34 milhões de irmãos brasileiros, 4,8% chegaram a elaborar um plano sobre o suicídio, que equivale a 1.632.000 pessoas com plano suicida na cabeça. Por isso, gente, que a melhor prevenção é conversar. E quem descobriu isso e colocou isso em prática pela primeira vez foi esse moço, o reverendo Charles Vará. Em 1936, em Londres, esse reverendo da igreja anglicana foi chamado ao cemitério da capital londrina para orar por uma menina de 14 anos, que estava morta. Acabado o enterro, ele vai conversar com a mãe da moça e pergunta para a mãe da moça de que ela morreu. Isso em 1936. A mãe da moça, muito envergonhada, que era um assunto terrível e tabu naquela época, falou que aquela menina tinha suicidado devido à menarca. Ela não sabia da menstruação. E ao ficar menstruada pela primeira vez, olhou o sangue e pensou que estava com a doença venérea, uma coisa gravíssima, e com medo de envergonhar a família por estar com essa doença venérea, cometeu suicídio. Por falta de informação. E essa falta de informação, muito embora hoje esteja mais rara, ainda comete muitas comunidades. Muitas comunidades, infelizmente. E é uma coisa tão natural na nossa vida.
E esse reverendo Charles Vará resolveu naquela época, em 1936, olha a importância desse reverendo, gente. Ele montou na igreja dele, lá em Londres, uma sala para ensinar sexualidade às meninas e os meninos na puberdade. Porque isso era um tabu na família. Ninguém falava sobre isso. Ele bateu de frente contra todos os preconceitos, contra todos os tabus da sociedade, e na igreja dele ele estava ensinando sobre sexualidade. E começou a notar com o passar do tempo que os anúncios de suicídio aumentavam. Os jornais londrinos falavam muito isso. E o tempo foi passando, e esse reverendo Charles Vará, agora em 1953, na igreja de Walbrook, em 2 de novembro de 1953, ele funda os Samaritanos. Essa é a imagem do Charles Vará em 1953. Ele funda os Samaritanos com apenas um telefone na sala dos fundos da igreja, onde o telefone tocava e ele perguntava: como vai você? E esse telefone começou a funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana. E ele notou que assim tinha salvado muitas vidas, que muitas pessoas precisavam apenas ter um ouvido para desabafar. Ele aumentou a equipe e começou a dividir. Então, no dia 2 de novembro de 1953, há 65 anos atrás, esse homem de Deus, o reverendo anglicano, fundou os Samaritanos. E logo no início dos anos 60, aqui no Brasil, foi fundado o CVV com as mesmas bases e com os mesmos ensinamentos do reverendo Charles Vará. Foi fundado em São Paulo o CVV, Centro de Valorização da Vida. E desde então, se precisa ligar para lá, a primeira coisa que a gente ouve é: como vai você? E desabafe. E a gente tem a oportunidade de desabafar. E o telefone no Brasil inteiro, para ligar de celular, do fixo ou do orelhão, é 188. E é de graça. Mas por que será que as pessoas suicidam? Por que essas pessoas estão cometendo suicídio? O que está acontecendo, gente? Primeira coisa é que normalmente a gente tem que entender que o suicídio é, acima de tudo, um ato de fuga. Porque a pessoa naquele momento de angústia, de extremo sofrimento, o que ela quer é fugir de uma situação que está atormentando. A morte de um ente querido, a perda de um emprego, uma doença grave, uma depressão. E desculpe a palavra, e depressão não é frescura. Depressão é doença que precisa de tratamento e precisa ser ouvido e precisa prestar atenção. E acima disso tudo ainda, o desconhecimento do amor, o desconhecimento de como funciona o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Nós espíritas não podemos desconhecer isso. Isso aliado ao materialismo severo, onde as pessoas, segundo a venerável Joana de Ângeles, preferem ser filhas do acaso do que filhas de Deus. Aquelas pessoas que acreditam que a vida é apenas esse corpo. Eu morrendo, tudo acaba. E nós temos certeza que não é assim. Além do materialismo, a solidão. Quantas pessoas estão andando no meio de um baile, podem estar aqui no meio de nós, aqui nessa casa, rodeado por 50, 60 pessoas, estarem extremamente solitárias, não conversam. Pobreza extrema, abusos, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, tudo isso vai levando a pessoa ao desespero e pensar em suicídio. É por isso que a pessoa fica dominada por uma angústia, e essa angústia resvala para o desespero, e a pessoa passa a ver a morte, a enxergar a morte como a única solução para um problema dela. É um mergulho no nada. A pessoa, nesse momento, só enxerga a morte com a solução da vida é a morte. É um mergulho do nada. E para isso, existem algumas teorias psicológicas que o psiquiatra americano, o Carl Menninger, falando que as causas dos suicídios podem ser as causas patológicas, estão nas próprias perturbações mentais, em depressão grave, melancolia, desesperança. Então, ele coloca que o suicídio tem 3 dimensões que estão extremamente
intrigadas, intrínsecas entre si. São dimensões que a gente não tem consciência que estão na nossa mente. E elas estão interrelacionadas. A pessoa tem um desejo de matar porque tem na sua mente vingança e ódio. E o ódio gera vingança, gera guerra, gera terrorismos. E quem é que mantém o ódio, a guerra, a vingança, terrorismo? São nossos pensamentos doentios, querendo com que a gente veja o nosso irmão como um verdadeiro inimigo. Eu começo a fazer planos para matá-lo, para prejudicá-lo, para fazer mal. Começo desejando que ele caia e quebre um dedo, quebre a perna, que seja atropelado. Eu fico querendo, eu só vou ser feliz se eu conseguir fazer essa pessoa que eu tenho ódio infeliz. Se ele nunca está infeliz, eu continuo infeliz. E assim por diante. Esses pensamentos são pensamentos de auto-obsessão. O desejo de ódio, de vingança, e como eu não consigo, eu desejo morrer. E continua esse psiquiatra. Depressão, desespero. Primeiro em cima é desejo de matar, de vingança e de ódio. Como nada disso eu consigo, eu entro num desespero. E como eu não tenho capacidade do autoextermínio, não consigo, vem a terceira teoria psicológica, derivada da culpa e do pecado dos meus erros extremos, que Deus não me perdoa, e eu desejo ser morto. Quando essas três coisas conseguem ficar interrelacionadas entre si, o indivíduo, no momento de desespero, pode cometer o suicídio. E no começo dos anos de 1905, 1906, o sociólogo francês, ele chama Émile Durkheim, colocou que o suicida pode ser egoísta, altruísta ou anômico. Ele mostra pra gente que esse suicida egoísta é o suicídio que acaba predominando nas sociedades modernas. E geralmente é praticado por aqueles indivíduos que não estão inseridos numa determinada sociedade. Não se sentem inseridos, estão isolados na família, na sociedade, no emprego, em grupos sociais. É o egoísta, não se mistura, ninguém me ama, não faço nada. É o suicídio egoísta. E ele fala do suicídio altruísta. E um exemplo desse suicídio altruísta, de altruísmo, fazer o bem, querer fazer alguém, para uma comunidade, o maior exemplo que tínhamos até então era da Segunda Guerra Mundial, onde os kamikazes, os aviadores japoneses, lançavam os aviões, os aviões contra os porta-aviões, contra os navios americanos, morriam, em nome de um imperador que eles achavam que era um deus. E hoje, esses kamikazes, a versão moderna deles são os homens-bombas, essas pessoas que se ateiam fogo. E ele fala do anômico, que é aquele que não está adaptado na sociedade, que cria o desespero a partir do momento que perde um ente querido, perde um emprego, que a política não está do jeito que ele quer. É o grande perigo que estamos passando atualmente. Eu não vou entrar em detalhes da parte psicológica disso, coloquei só para ceder. Nossa parte é mais a parte espírita. O suicídio, afinal de contas, é uma doença mental gravíssima, porque ela vai alterar de forma extremamente radical a percepção da nossa realidade e vai interferir no nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é tão importante, gente, mas tão importante, que nem mesmo Deus interfere nele de maneira radical. Nosso livre-arbítrio é tão importante que Deus permita que a gente duvide dele. Mas quando eu estou doente, pensando em suicídio, o meu livre-arbítrio, ele está alterado de uma forma radical. Porque o suicídio é a morte em que o indivíduo é ao mesmo tempo o agente passivo, o agente ativo, a vítima e o assassino. Notem que nisso tudo existe uma ambivalência que é: eu quero morrer para fugir dos problemas, mas de maneira adequada, eu estou pedindo socorro, eu estou querendo ajuda e ninguém me vê. Ninguém está prestando atenção. Há essa ambivalência em tudo isso que nós falamos até agora.
E os últimos dados de suicídio que temos no mundo, dados oficiais, vêm de 2002 a 2012. E eles estão mostrando que há uma tentativa de suicídio no mundo a cada 2 segundos. 2. Uma pessoa acabou de tentar o suicídio. Tomara que não tenha conseguido. Eles mostram que existe um caso de suicídio a cada 40 segundos. Nós contamos agora, de 1 a 40, uma pessoa vai suicidar no mundo. As taxas de suicídio são muito maiores que indicam os relatórios oficiais, porque são subnotificados, são mascarados. Quantos jovens se suicidam, bebem, jogam o carro na ribanceira, batem de propósito para suicidar e vai como acidente. Quantas famílias não relatam suicídio por vergonha da sociedade, por vergonha da religião, para ter direito ao enterro no cemitério cristão, que algumas religiões ainda não permitem. Então isso nós estamos falando, esses dados oficiais são subnotificados, a ocorrência é maior do que nós temos ideia. E tem aumentado em muito o índice de suicídio dos jovens entre 15 e 29 anos. 15 e 29 anos. Está começando a vida, gente. E o suicídio é a segunda causa de morte e perde apenas para as mortes de trânsito. Uma coisa muito interessante que nós vamos ver aqui agora. A partir do momento, nós vamos falar aqui durante 1 hora. Nessa 1 hora que nós estaremos conversando aqui, 150 pessoas vão cometer suicídio no mundo. É muita coisa. É muita coisa. A intenção do suicida começa numa impulsividade, que pode virar agressividade, e a firmeza de propósito pode ser variável. Esses fatores, impulsividade, agressividade, a rigidez de um pensamento disfórico e rígido, a pessoa que entra em melancolia extrema, que quer dizer o disfórico, com sentimento de nulidade, o mundo não me quer, não faço nada, não sirvo para nada, a falta de esperança, a falta de fé, a perda da autoestima. A soma desses fatores vão formar vários vetores de risco que vão se combinando entre si. E o perigo do suicídio vai se aproximando a partir daí. Então, um paciente com depressão, um paciente impulsivo, que começa a beber diariamente, que começa a viver sozinho, que já tem casos de suicida na família, esse paciente é o paciente que está caminhando para o suicídio. É necessário que ele preste atenção em si mesmo e que nós, como espíritas, como cristãos e como irmãos, temos que prestar atenção no nosso familiar, no nosso irmão de religião, no nosso irmão na terra, o que está acontecendo com ele. Porque a intenção suicida existe a intenção dos 3 Is. Para quem está sofrendo, para quem está pensando em suicídio, imagina que essa situação que eu estou passando é intolerável, não consigo suportar. É inescapável, não tem saída. É interminável, não tem fim. E o tempo é extremamente relativo em nossas vidas. Se eu coloco a mão numa fogueira e pego um carvão em brasa e fico com ele na palma da mão por 1 segundo e jogo fora, aquilo vai parecer para mim uma eternidade. Mas se eu deito no colo de mamãe e ela está fazendo cafuné por 1 hora, vai passar tão rápido. O tempo tem essa relatividade. Eu não suporto, não tem saída, não vejo soluções, porque a grande maioria de nós, meus irmãos, quando temos um problema, fixamos a mente, fixamos todas as nossas forças no problema. É como se todas as portas dessa casa estivessem fechadas e apenas aquela janela aberta. Eu não olho a janela, só olho as portas fechadas e não vejo saída. Nós nos acostumamos a fixar a mente em determinado problema, no problema que nos atormenta, e não vemos saída, não procuramos ajuda. Existem 3 fatores que nos tornam extremamente infelizes. E isso foi dito 660 anos antes de Jesus. A primeira causa de nossa infelicidade é não saber e não perguntar.
Já pensou aquela menina do começo, ela perguntasse: mãe, está acontecendo isso assim comigo? Segunda causa de nossa infelicidade é saber e não ensinar, por causa do nosso orgulho. E a terceira e a pior causa de nossa infelicidade é ensinar e não praticar o que ensinamos. Estou olhando para dentro. E isso muitas vezes fica intolerável, inescapável e interminável. E a visão da doutrina espírita sobre o suicídio está marcada nas observações do fato. Está marcada em relatos daquelas pessoas que desencarnaram por suicídio. Olha, três grandes exemplos para a gente. O Livro dos Espíritos, o Livro do Céu e Inferno, Memórias do Suicida. No Livro do Céu e Inferno, na segunda parte, nos Espíritos Infelizes, nós vamos ver relatos impressionantes de espíritos suicidas. Como sofrem. Dentro das nossas reuniões mediúnicas, quando temos oportunidade de receber um espírito suicida que já está quase em final de tratamento, quando ele conta o que passou, o que está passando, não é fácil. É muito difícil. No livro Memórias do Suicida, nós vamos ver a história de Camilo Castelo Branco, dos outros companheiros, nos mostrando a decepção deles, continuaram vivos. O aumento do sofrimento, porque ficava rememorando o tempo todo o motivo do suicídio. O tiro na cabeça, o pulo do prédio, os peixes comendo a carne dentro do rio. Desculpa, é isso mesmo que o livro relata. Vendo o corpo se deteriorar e não fazer nada, não conseguindo sair do cemitério, lotado, repleto de fluido vital que tem que ser esgotado. A ida para os locais de umbrais mais profundos, no Vale dos Suicidas, a dificuldade de tratamento, a dificuldade de arrumar uma mãe para o reencarne. Aqui no livro Memória Suicida nós vamos ver isso. Então os fatos que o Espiritismo tem, nós vemos, estão baseadas na observação e nos relatos. Então vamos em frente. Kardec fala para a gente em O Livro dos Espíritos que existem basicamente dois tipos de suicídio. O suicídio direto ou intencional e o suicídio indireto. O suicídio direto ou intencional que Kardec nos fala é aquele que resulta do ato consciente. Eu vou me matar agora, não aguento mais. Há o planejamento da morte, às vezes com detalhes, deixando carta que muitas vezes ferem mais do que consolam. E cometo o ato naquele momento. Dou tiro na cabeça, me jogo do prédio, etc, etc. E Kardec fala de um segundo suicídio terrível. Terrível. Que é o suicídio indireto. Resultante de nossos hábitos e de nossos vícios. Que lesam a saúde física, a saúde mental, a saúde perispiritual ou todas elas. É o suicídio que cometeu o André Luiz. Nós vamos ver isso logo no primeiro livro da série André Luiz, O Nosso Lar. Quando André Luiz está no umbral por 8 anos, sofrendo, e os outros espíritos gritando suicida, suicida. Quando depois de 8 anos, ele se ajoelha como uma criança, com as mãos postas, e ora com fervor. Ele não sabe por quanto tempo orou. Nesse instante clareou em torno dele, e Calderaro levou André Luiz para o nosso lar. Vamos ver que o doutor Henrique de Luna, examinando o doutor André Luiz, fala: que pena, André, que você veio para cá pelo suicídio. E André fala: não, doutor, eu não suicidei, eu morri no hospital. Fiquei 40 dias internado, lembro da minha cirurgia, morri no hospital, não suicidei. Aí o doutor Henrique explica para ele: seus vícios, o câncer, as outras doenças, o mau humor, diminuíram a sua vida. Isso é um suicídio involuntário. A maioria de nós aqui na Terra não vamos viver, não vamos continuar encarnado o tempo que veio programado para a gente. A maioria de nós vai diminuir tempo. É uma cervejinha a mais, uma pinguinha a mais, um cigarro a mais. É a sexualidade exacerbada, são as traições, são o mau humor, são os desgastes que fazemos. Isso também é suicídio. Isso também é suicídio. Quem pode ser considerado mais culpado? Perguntou Kardec aos imortais.
Aquele que se mata de repente ou aquele que se mata pelos vícios? Está no Livro dos Espíritos, na questão 952A. Olhem bem a resposta que os imortais deram para Kardec e para a gente. O mais culpado é aquele que morre pelos vícios, porque ele tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Aquela pessoa que faz suicídio instantaneamente, muitas vezes tem uma espécie de desvairamento, alguma coisa de loucura. Mas o outro, que se mata lentamente, será mais punido. E as penas são proporcionais sempre à consciência do culpado tem das faltas que comete. Porque aquele que está se matando lentamente por causa dos vícios, tem tempo de pensar e repensar a vida. E vemos esses exemplos. Quantas pessoas saem do hospital, entram lá entre a morte e a vida, mais para lá do que para o lado de cá, saem depois de uma doença grave e modificam a vida plenamente. Modificam a vida. Olha o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Com a nossa raiva, com o nosso ódio, com a alimentação inadequada, com os excessos. Com os excessos. Com os excessos. É da consciência de cada um de nós. E continua na visão espírita. Existem algumas razões para o suicídio? Razão. As pessoas suicidam para fugir dos sofrimentos. Outra razão, a própria incapacidade de resolver os problemas. Desequilíbrio físico-psíquico e espirituais. O materialismo, desgosto pela vida. E vem Emmanuel no livro Consolador e fala para a gente que a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, Kardec fala para a gente que a incredulidade e a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incentivos ao suicídio. Se nós continuarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá no item 2, Kardec vai explicar para a gente que no sentido próprio é certo que a fé é uma confiança em nossas próprias forças, que nos torna capazes de fazermos coisas materiais que não consegue aquele que duvida de si mesmo. Aqui ele está falando unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. Para o item 3 desse mesmo capítulo 19, ele fala aqui numa outra maneira de pensar. Em outra acepção, entende-se a fé como a confiança de a gente sente na realização de alguma coisa, a certeza de atingir determinado fim, porque a fé nos dá uma espécie de lucidez, de luz que clareia nosso caminho, que ilumina para onde a gente vai, nos dá os meios de ver o que a gente quer fazer, de alcançar esses meios e de chegar lá. Isso tudo, a fé em nós mesmos, isso tudo baseado na fé em Deus, como Pai amoroso e bom. Nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Quem falou isso foi Jesus. Sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Deixai brilhar a vossa luz. E quantas vezes estamos apagando essa luz? E outros apagam de uma maneira tão radical com esse suicídio. A gente tem que ficar atento. E a obsessão? Simplificando sobre a obsessão, a pessoa começa a pensar em suicídio porque está sob a influência de obsessores. Ou acaba sob a influência desses obsessores porque está pensando em suicídio. Porque somos seres transceptores. Transmitimos e recebemos o tempo todo pensamentos, sentimentos e emoções. Se meu pensamento, sentimentos e emoções estão colocados a fim de destruir a minha vida, na autodestruição, no autoextermínio, vou atrair espíritos desencarnados, pessoas desencarnadas que pensam igual a mim, que querem me ver sofrer e vão me obsidiar, me ajudando a cometer esse passo. O pensamento. Onde está o pensamento, aí eu estou. Onde está seu pensamento, aí está a sua alma. A alma é a nossa essência. Continuando com a visão espírita, na questão 957, Kardec pergunta
Quais em geral com relação ao estado do espírito, com E maiúsculo? Troca a palavra espírito, qual em geral é com relação ao estado da pessoa? Espírito não é uma pessoa? Só está sem a carne. Eu gosto de trocar a palavra espírito para pessoa para me entender melhor na essência. É uma pessoa. É um ser humano que está ali. As consequências do suicídio. Os imortais responderam para Kardec e para a gente da segunda maneira. São muito diversas as consequências do suicídio. É lógico que existem agravantes e atenuantes. Mas não existe uma pena determinada. E em todos os casos correspondem sempre às causas que produziram. Mas existe uma consequência que o suicida não pode escapar. Desapontamento. Porque continua vivo, em pior situação. E em pior situação. Continuando na visão espírita que nós falamos, o desapontamento. Errei alguma coisa aqui. Não morreu, continua vivo. Desprendimento é muito mais difícil. Um jovem de 14, 15 anos, cheio de vitalidade, e o corpo repleto de fluido vital, que poderia levar ele a 70, 80 anos, comete suicídio 14, 15 anos, até esgotar esse fluido vital, Jorge. A quantidade da força é muita coisa, é muito sofrimento. No começo vai ter a extrema confusão se está vivo, se está morto. Vai ver que não fugiu dos problemas, que os problemas aumentaram. Aquela pessoa que se suicida para se unir ao ente querido vai descobrir que vai separar muito mais. Vão estar em planos e vibrações diferentes. Não se une a quem amava. E a necessidade de recomeçar a tarefa, a prova abandonada, começar tudo de novo. Que atraso em nosso crescimento espiritual. O atraso é muito grande. Algumas consequências do suicídio. Antes de falar isso, eu queria lembrar uma coisa. Na grande maioria das vezes, a pessoa que está pensando em suicídio não quer matar o corpo. Quer matar a dor que para ele é insuportável. Ele não se deixa ajudar, o agente não percebe. E algumas consequências do suicídio. Continuação do sofrimento em nível muito maior. Localização em regiões de extremo sofrimento. Tormentos, recordações, pesadelos. Imagina esse estresse pós-traumático do outro lado da vida, de eu ficar revendo o tempo todo a maneira que eu morri. É terrível. É terrível. Vai causar lesões a nível perispiritual que podem se refletir na reencarnação. Segundo a venerável Joana de Ângeles, o nosso perispírito é o nosso MOB, o modelo organizador biológico. Principalmente na reencarnação semi-voluntária, onde permitem que a gente dê palpite e escolha. André Luiz vai explicar para a gente, Missionários da Luz, está lá no capítulo 12, que existem 3 fases importantes da nossa reencarnação. A fase biológica, onde nós vamos escolher ou vão escolher para nós que tipo de corpo, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, cor dos olhos, tipo de inteligência. É o fator biológico. E isso dá um trabalho danado, porque na hora que papai e mamãe namoram, tem que escolher exatamente aquele esperma para se juntar ao óvulo que já está imantado, para fazer essa configuração sem fugir das configurações de papai e de mamãe. Dá um trabalhão danado. Esse é o fator biológico. O fator social, aonde eu vou viver, de que maneiras eu vou sobreviver, qual vai ser a minha profissão, minhas tendências, etc, etc, etc. E a terceira fase é a fase espiritual, que resume as outras duas. As outras duas. É o motivo pelo qual eu reencarnei. Vencer minhas provas e minhas expiações. Isso eu deixo assim como prazer de casa, para vocês chegarem em casa, ou vocês que estão nos ouvindo pela internet, olhem no Livro dos Espíritos, a questão 132. Fica de um prazer de casa. Mitos e verdades sobre o suicídio. O primeiro mito que fala que é um direito meu, eu uso do meu livre-arbítrio.
E tem pessoas que falam isso de uma maneira firme. É um direito. Você acabou de falar, Eduardo, que o livre-arbítrio é tão importante que nem mesmo Deus costuma interferir. Deus permite que a gente duvide dele. Tal a importância do nosso livre-arbítrio. Mas as coisas não são bem assim. O suicídio e doenças mentais. A Organização Mundial de Saúde colocou esse estudo que em torno de 6% das pessoas que suicidam, eles têm transtorno de ansiedade, que é a doença que mais cresce no mundo, e o Brasil é campeão de transtorno de ansiedade. 11% transtorno de personalidade, 10% esquizofrenia, quase 36% tem transtorno de humor disfórico, 22,4% tem transtorno por uso de substância psicoativa, álcool principalmente. É um direito ao livre-arbítrio? É um direito ao livre-arbítrio? Vamos analisar isso aqui. Será que é o direito ao livre-arbítrio? E os estudos estão mostrando para a gente. Estudos seríssimos, de universidades sérias em todo o mundo, que mais de 90% dos suicídios estão associados a um transtorno mental. É que o risco de suicídio diminui e muito com o tratamento. Outra coisa que a gente fala, quem ameaça não faz, só quer chamar atenção. Cachorro que late não morde. Morde sim. A maioria dos suicidas está comentando. É uma maneira inadequada de pedir socorro. É nosso dever como cristãos, como irmãos, entender o sofrimento, não é achar que está em depressão porque é preguiçoso, porque é doença séria. Outra coisa, falar sobre suicídio aumenta risco? Não aumenta não, diminui o risco. Desabafar, porque permite ajuda, alívio. Eu vou contar um caso muito pessoal para vocês aqui, muito embora não deve, mas eu vou colocar para vocês. Certa feita eu estava no atendimento do fraterno da FEAC, logo no primeiro andar. Aí, sabe, Jorge, na sala onde está a tesouraria ali, primeira sala à esquerda. Chega uma moça alta, loura, bonita, querendo falar com o seu Eduardo. Ela fala, seu Eduardo, eu falei, tem problema. Ninguém me chama de seu Eduardo. Entrou. E ela começou a contar um caso, que ela foi a Rio Pomba visitar o pai, que ela estava brigada e não o via há muito tempo, e resolveu ir lá e fazer as pazes com ele. Pegou ônibus, soltou em Rio Pomba, pegou um táxi, soltou, andou na estrada de terra, e o táxi parou na porteira do sítio, e ela ao longe viu o pai, na janela, já velhinho, e ele viu a filha chegando, e ficou muito feliz, correu para fazer um café, para receber aquela filha amada que muito tempo não conversava, com um cafezinho. Era o gesto de carinho desse senhor. Colocou naquele banquinho de três pés, para pegar o pó de café, que está na prateleira mais alta, caiu do banco, quebrou o fêmur. Na hora que ela chega em casa, encontra o pai gritando de dor com a fratura exposta. Ela entra em desespero, vai para fora procurando sinal de celular. Quando consegue, liga para o irmão para vir socorrer. O irmão vem de moto e na entrada da fazenda leva um tombo e se machuca muito. E ela estava ali desesperada, sem fazer o que fazer. E ela contando essas coisas para mim, e eu pensando, Jesus, eu não sei o que eu vou falar, me ajuda aqui. Não sabia o que eu ia falar. Eu olhava para ela, aquela moça, os olhos dela saíam lágrimas, contando isso. Mas finalmente conseguiram uma ambulância, trouxeram para o pronto-socorro de Juiz de Fora. Ele estava sendo atendido e ela tinha consulta na Ascôncia naquele dia. Quis o destino que nesse dia meu filho, fazendo estágio de médico, atendesse, e ela levou os resultados. E meu filho, Rafael, fala para ela que ela estava com câncer nos 2 seios. E que a solução seria mastectomia. Explicou que faria mastectomia e colocaria outro seio na refaria. Mas ela que saiu de lá. Nesse momento eu não sabia que meu filho tinha atendido ela, eu estava na FEAC. E meu filho não falou que eu estava na FEAC, não ligou. Ela chega para mim e conta esse caso. E eu continuava em prece, meu Deus, o que é que eu falo para ela? Não sei quanto tempo durou o nosso atendimento, ela falando e eu rezando, ela falando e eu orando. Quando acabou, ela olhou para mim e falou assim, ô seu Eduardo, que bom, suas palavras me reconfortaram tanto. Foi embora. Eu não falei nada.
não falei nada. Mas ela precisava desabafar. Eu aprendi nesse dia, eu que falo muito, por que eu tenho 2 orelhas tão grandes para ouvir? Ela não se suicidou, ela está em tratamento. A gente tem acompanhando, não sou amigo dela, mas a gente tem acompanhado, tem falado. É uma guerreira e é uma vencedora. Mas eu não falei nada. Isso está certíssimo por experiência própria. Jovens de 15 a 29 anos. 1.300.000 jovens morrem no mundo anualmente, vítimas de causas que são perfeitamente evitáveis ou tratáveis. Desses jovens, 11% morrem de acidentes de trânsito. 7,3% desses jovens estão cometendo suicídio. E por quê? E por quê? Porque tem lares desfeitas, alcoolismo. Esses jovens perderam o sentido da palavra ou do verbo ser e passaram a valorizar o verbo ter. O imediatismo, o consumismo, intolerâncias, frustrações, não estão acostumados a ouvir não. Uma educação hedonista, um verdadeiro campeonato de insensatez, onde as alegrias momentâneas, vaidades atendidas, dão lugar à busca por mais e mais prazer. E esse prazer, segundo a venerável Joana de Ângeles, é a mesma coisa que eu estou com extrema sede e bebo a água do mar para matar a sede, em vez de a matar, estou precisando mais e estou me envenenando. É o verbo ter, é ter um telefone mais bonito, a namorada mais bonita, o carro mais chique, é ter mais poder, é ter, não é ser mais gente. Está colocando a felicidade nas coisas e não na vida. E não são só os jovens. Mas, gente, isso é tão importante que no ano de 2003, a Clínica Mayo nos Estados Unidos publicou um vídeo que infelizmente eu não consegui traduzir, Jorge. Eu ia levar lá para você traduzido, para ver se conseguia pegar em língua portuguesa, eu não consegui. Eles são jovens dando o próprio testemunho. Ele vai durar 4 minutos e meio. Eu tenho meus altos e baixos como todo mundo. Talvez mais do que os outros. Possa ser difícil de entender. Eu gosto da minha privacidade. Eu curto ficar na minha. Mas você conhece seu filho. Melhor do que qualquer um. E se você acha que ele está agindo diferente do normal? Bastante para baixo, chorando o tempo todo sem nenhum motivo. Ficando muito irritado, sem dormir ou dormindo demais. Excluindo seus amigos ou se desfazendo de objetos. Sendo imprudente, bebendo, usando drogas, se mutilando e saindo até tarde da noite. De repente, parando de fazer coisas que ele ama. Ou até fazendo coisas que ele não faria. Pode não ser nada demais. Pode ser algo só na escola, com os amigos, ou... Sim, pode ser algo a mais. Ele pode estar deprimido. Não apenas triste, mas deprimido de verdade. Pode ser que seu filho esteja pensando em se matar. Isso acontece mais do que você imagina. Mais do que deveria acontecer. E as pessoas dizem, eu não fazia ideia. Pensei que fosse apenas uma fase. Nunca pensei que ele faria isso. Queria que ele tivesse falado comigo. Queria que ele tivesse dito algo. Queria ter dito algo. Mas já é tarde demais. Então, se você acha que seu filho está agindo diferente, se ele parece uma pessoa diferente, diga algo. Pergunte, qual é o problema? Como posso te ajudar? Você precisa ter calma e acolher o seu filho. Pedir para ele descrever o seu sentimento pode ajudar muito. Nessa hora é importante dialogar. Pergunte quais são os momentos mais difíceis e o que ele pensa em fazer com essa dor. Não faz mal perguntar. Na verdade, ajuda. Quando as pessoas pensam em se matar, elas querem que alguém pergunte, alguém que sinta simpatia e respeito. Elas querem que alguém se importe com elas. Talvez você tenha medo de piorar as coisas ao perguntar, ao dialogar. Mas nunca demonstre desespero, nem indiferença. Acredite, é preciso passar segurança. Perguntar não machuca e dizer que sabe que está doendo e que não estará sozinho pode ajudar muito. A melhor forma de fazer um adolescente se abrir é perguntando e mostrando empatia. Talvez seu filho no início não queira se abrir, mas não deixe de tentar. E caso seu filho fale que está pensando em se matar, jamais use essas frases. Isso é loucura, não seja tão dramático. Você está exagerando. Nem se matar você consegue. Que besteira, não vai resolver nada.
Você tá tentando ganhar atenção? Na verdade, o que você deve falar é: Sinto muito que você está se sentindo assim. Como eu posso te ajudar? Vamos passar por isso juntos. Vou te manter seguro. muita gente pensa em se matar. Adultos, jovens, adolescentes e crianças. A maioria nunca tenta, mas alguns sim. Então, se seu filho diz: Seria melhor se eu morresse. Não posso viver assim. Eu vou me matar. Leve a sério. Encontre alguém com quem ele possa conversar. Alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, os jovens querem se matar por algo que aconteceu. Um fim de namoro, um fracasso. Mas às vezes é algo mais profundo e não vai sumir sem ajuda. Procure apoio. Fale com seu médico. Procure um psicólogo, um conselheiro da escola ou seu pastor. Mas não deixe simplesmente para lá. Assegure-se que o seu filho sempre terá alguém para ajudá-lo. E seja alguém que ele confie. E tem uma coisa importante. Se você acha que seu filho está prestes a se machucar, não o deixe sozinho. Todos nós temos altos e baixos. Mas às vezes é mais do que isso. Se você acha que algo está errado, a única forma de descobrir é perguntar. Se você acha que seu filho está querendo se matar, não espere até ter certeza. Porque conversar, amar, abraçar, ouvir e perguntar não machuca. E pode fazer uma grande diferença. E pode fazer uma grande diferença. Toda a diferença na vida do seu filho. E se seu filho parece diferente, pergunte! Tem medo de perguntar, não. Está acontecendo, meu filho. Estou aqui do seu lado. Sou seu pai, sou sua mãe, sou seu amigo. Vamos juntos. Tire as armas de dentro de casa, não deixa bala. Remédio perigoso, esconda, tranque. Tem o telefone do CVV, telefone do centro. Nós que somos espíritas, coração aberto, as orelhas para escutar. O suicídio de jovens está aumentando drasticamente. E os idosos? Os idosos estão aumentando o número de suicídios de idosos. Eles têm mais tempo para planejar, enquanto para cada 4 tentativas, um idoso suicida. O jovem precisa de 20 tentativas em média. O adulto, o idoso, comete muito mais o suicídio passivo, crônico. É o aposentado. Alguém já procurou para ver a etiologia de onde vem a palavra aposentado? Vem realmente de aposento, é ser relegado ao aposento. Fica aquele velhinho no apartamento dos fundos, no quartinho dos fundos, e que a família perde a paciência porque ele conta a mesma história todo dia. Que bom que ele chegou na cidade. E quando chegar a nossa vez? São verdadeiros pais órfãos de filhos vivos. Kátia Falcone, uma vez falou numa palestra, e não me esqueço, quantas pessoas estão chorando no cemitério, muito mais de remorso que não deu atenção e amor, do que por saudade. Tomara que isso não sirva para mim. Mas o psiquiatra Neuribotega, lá da Unicamp de São Paulo, ele bolou que existem 3 passos essenciais para colocar em prática junto a jovens, adultos e idosos. E ele colocou o passo de ROC. Ele coloca o R de reparar, mas reparar para um risco que é preciso a gente reparar para valer. Ficar atento aos sinais de quem está pensando em suicídio. Porque quando alguém fala em se matar, muda o comportamento, a pessoa se isola, precisa urgentemente de atenção da gente, de ouvir. O segundo passo é ouvir com atenção, sem fazer julgamento. Nem julgamento pessoal, nem religioso. É estar lá só para escutar essa pessoa, está precisando dizer, está precisando desabafar. E o terceiro passo é conduzir. Conduza ao médico, conduza aqui para o centro espírita, conduza para a igreja católica, para a igreja evangélica, para o padre, para o pastor, para os médiuns, para o psiquiatra. Mas conduza em si, principalmente a sua mente, ao seu coração, a sua empatia. Conduza você até essa pessoa, que pode ser seu filho, seu vizinho, seu parente. Conduza a ele o seu amor e conduza-o ao seu amor. Porque você, nesse momento, representa o amor divino para essa pessoa. Nós não estamos no caminho de alguém por acaso. É para ajudar.
E como prevenir isso tudo? É diminuir os estigmas, os preconceitos, buscar ajuda e tratamento, valorizar vidas e oportunidades, dar valor a que eu tenho, aquilo que eu tenho. É o meu ponto de vista sobre as tribulações. É a certeza da vida futura e a consequência adversa do suicídio, contrário aos próprios interesses da nossa vida. É entender que tudo passa. E aprendemos isso, sabe com quem? Com Maria, nossa mãe. Quando João, o evangelista, levou Maria para Éfeso, ela ficava sentada muitas vezes já mais madura na porta de casa e recebia os transeuntes, os passantes, os viajores, cheios de problemas. Ela ouvia esse pessoal com atenção, entendia o sofrimento deles, porque poucas mulheres sofreram o que Maria, nossa mãe, sofreu, e falava: vai, meu filho, tudo passa. E Chico Xavier nos conta que um conhecido dele tinha escrito na cabeceira: tudo passa. Perguntou para ele: para que isso? Ah, Chico, está escrito aqui na minha cabeceira: tudo passa, porque quando eu estiver sofrendo problemas, angústia, eu tenho certeza que isso passa, que vai melhorar. E tenho também que tudo passa, porque quando eu estiver nos meus melhores momentos de felicidade, que eu lembro que eu estou no mundo de provas e expiações, a situação pode se reverter. Nenhum de nós é feliz eternamente nesse mundo. Tudo passa. Tudo são momentos na nossa vida. Aproveitemos os momentos para crescer. Isso que Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, ensinou. Paz e felicidade estão nas coisas simples. A gente deveria aprender isso. Então, se a gente ver alguém com pensamentos suicidas, a Fundação Espírita Allan Kardec tem um SOS Preces que funciona de domingo a domingo, de 8 da manhã à meia-noite. E o telefone, meus irmãos, está aí: 3236-1122. Na FEAC tem o grupo de valorização da vida, que funciona nas segundas e quartas, terças-feiras de cada mês, de 6h30 às 19h30. Tudo que conversamos lá, fica lá. Tudo que colocamos da nossa vida lá, fica lá. E agora? Aquele serviço que começou em 1936 com o reverendo Charles Farrar na Inglaterra, que ele depois, em 1953, colocou o telefone dos samaritanos. Como vai você? Veio para o Brasil com o nome de CVV. E o CVV agora é um telefone único no Brasil todo. 188. Está precisando de ajuda? CVV 188. É de graça. De orelhão. De celular, do fixo. Do outro lado da linha alguém vai perguntar: como vai você, meu irmão? Se lembrar da FEAC, no 3236-1122, um de nós estará a palavra te ouvir e falar: em que posso te servir? De coração. E nós aqui dessa casa abençoada, quando nos depararmos com o irmão necessitado a esse extremo, devemos colocar nosso coração e nossas mentes como nos ensinou Jesus, como nos ensina Maria, como nos ensina a doutrina espírita. Meu irmão, que eu posso ser útil? Emprestemos os dois ouvidos. Deixa a pessoa falar, com empatia, sem julgamento. Deixa falar. Assim, a gente é instrumento nas mãos de Deus. Assim, ficamos mais felizes. Assim, vamos evitar desgraças maiores. E com essas palavras, rogando a Jesus de Nazaré, nosso amado Mestre, que nos ensinou com palavras e exemplo, que abençoe a cada um de nós. Que os servos de Maria, que a espiritualidade amiga nesse instante, possa ir nas partes espirituais, onde quer que esses irmãos que saíram da vida pela via do suicídio, possam ampará-los, recebê-los, ser um pouquinho de refresco nesse sofrimento. E a nós que aqui continuamos encarnando, que nos abençoe e fortaleça a nossa mente, nossa vida, para que sejamos verdadeiramente exemplos e ajuda para aquele que precisa. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.